Borovini Udurix está conosco na sala já há algum tempo e agora sim pode se dirigir à nossa comunidade. Bom dia, Nildorix, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Estimado Rômulus e estimadíssimos expressionautas. Nildo, pede para o pessoal fazer o compartilhamento aí. Boa. E ajudar na militância eletrônica, né? De fato, agora já está aparecendo aqui. Mas é um prazer voltar aqui, Rômulus, te encontrar. E os expressionautas, né? Um prazer estar aqui, sempre aqui ao pé do canhão, fazendo uma análise crítica da situação brasileira, no país que é cada vez mais hostil à análise crítica. O que nós estamos vivendo no país nos últimos tempos é quase que exclusivamente a apologia, ou o seguidismo das manchetes de jornais, ou pior ainda, das pesquisas de opinião pública. Então, o exercício permanente da crítica, né, a crítica como nossa principal aliada, aquela que a gente não pode abandonar nunca, é aquilo que eu tento fazer nessa coluna, que aqui permaneço já há tanto tempo, não sei quanto, mas há muito tempo, e contribuindo com esse esforço, que aqui participam muita gente que contribui nessa mesma direção, e a própria existência, né, do Duplo Expresso está consagrada a estabelecer um novo horizonte crítico para o debate público, para o debate sobre o Brasil e aquilo que eu chamo da Revolução Brasileira. Então, nós estamos vivendo aí uma crise muito grande, ela não é uma crise que aparece de maneira escrachada, ela tem o ritmo tradicional da crise brasileira, que é uma crise na lentidão, e é a lentidão da crise que vai consumindo, desde vidas a energias políticas, sem, contudo, tocar nos pilares da dominação burguesa no Brasil. Eu acho que essa é a questão mais importante. Então, nós perdemos tempo, riqueza e vidas. E, no outro lado, no lado da classe dominante, se acumulam poder, prestígio, propriedade e acúmulo político. Então, enquanto eles nos divertem com as eleições, com as pesquisas, com as esperanças ingênuas da consciência ingênua sobre possibilidades de vitórias ou mesmo derrotas eleitorais, o domínio dos Estados Unidos e o domínio da classe dominante aqui, sem a qual aquele domínio exterior seria impossível, continua se realizando. Então, a tragédia nossa, Rômulus, é que a classe dominante acumula poder político, riqueza, dinheiro, força, articulação, e nas forças de oposição nós não podemos ver nada disso. Eu acho que essa é a nota dominante do sistema político. Concordo com você. Relataram para mim, e eu primeiro fiquei cético, mas eu verifiquei que é exatamente isso, que algumas forças nominalmente revolucionárias no Brasil estariam agora pregoando que a bandeira revolucionária, nesse momento, setembro de 2020, é chamar a palavra de ordem Lula 2022. Então, apostar no eleitoralismo, e no eleitoralismo partindo da grande suposição de que Lula poderá ser candidato. E a gente viu o que aconteceu em 2018. São pessoas, inclusive, que estavam no combate, pelo menos formalmente, para que Lula fosse candidato em 2018. A gente viu o que aconteceu. Não houve, me corrija se eu estiver errado, Nilton, já que eu estou fora e você está no território nacional. Não houve nenhuma mudança aparente da correlação de força social. Eu não estou vendo aí greves gerais, né, classe trabalhadora, etc. e tal, tomando as ruas, nada disso. Dentro das instituições, então, mais dominado impossível. Nada, o pessoal que quis pintar a história de que estamos vivendo uma grande reversão, o fim da... eu mostrei aqui sexta-feira, a Sinara Menezes gravou um vídeo pro Conversa Fiada, entre aspas, já que não tem mais nada a ver com Paulo Henrique Amorim, foi encampado pelos inimigos declarados de Paulo Henrique Amorim, o sistema Dantas de comunicação, mas ela publicou lá um vídeo rindo e falando o fim da Lava Jato e tal.
uma semana depois, o pessoal faz a mega operação e dá uma batida no escritório de defesa do Lula. Nós, à altura, falando, isso aí, não existe isso, como assim? Quem está enquadrando a Lava Jato de Curitiba é a do Rio de Janeiro, você não pode tratar como uma coisa só, como se fosse, a Lava Jato fosse pessoas, quando a Lava Jato é um método, né? E a juristocracia está sendo usada para enquadrar a juristocracia. Aí a gente vê isso, né, o pessoal sem mudar a correlação de forças na sociedade, muito menos dentro das instituições, aquelas que estão balizando o processo político aparente, que é a juristocracia e a alta hierarquia militar, e aí o pessoal adia a briga, Lula 2022 em 2020, como se Lula fosse ser candidato, quando a gente acabou de sair de 2018, Nildo Orix. Como explicar essa aparente esquizofrenia? Bem, ela tem um fundamento terrível, Rômulo. O Lula e o PT em geral, o establishment do Brasil, ele é responsável por tocar com toda a força a manivela da inocência. E os partidos políticos, eles não produzem teoria, eu já disse aqui. Eles vivem das manchetes. Então, se hoje Dallagnol e Moro sofrem... Veja, vamos pegar essa questão da Lava Jato. Quando o Moro saiu do governo, o petismo em geral e as forças progressistas em geral consideravam que era um racha que comprometeria fatalmente o prestígio de Bolsonaro. E tal coisa não aconteceu, porque Bolsonaro também é um interessado no fim da Lava Jato. Ele tentou o controle da Lava Jato através do Moro. Quando isso sucumbiu, porque o Moro queria ter esse trunfo, o que aconteceu? Ele começou, através do Congresso e da base aliada que ele está montando naquele covil de ladrões, a ter que salvar um conjunto de seus aliados. E mais, salvar a família desse lavajatismo que é a disputa pela moral pública. Então, Bolsonaro e o Procurador-Geral da República são todos interessados nisso. Então, eles flertam com a ideia de que os juízos de Lula poderão ser anulados e que Lula poderá ser o candidato em 2022. Os mais apressados, eu diria os mais ingênuos, saem logo comemorando e, em seguida, não podem explicar qualquer revés que ocorra nessa linda estratégia que devolveria Lula à presidência da República, o Brasil a 2010 e a felicidade geral da nação novamente restabelecida. Ora, isso faz caso omisso da grave crise que nós vivemos, dessa gigantesca crise econômica, da crise do sistema político, da qual Lula é um ingrediente claro, e além do que nós discutimos na minha última intervenção aqui, Rômulo. Você lembrava a decisão, na terça-feira passada, de interdição de Rafael Correa, e eu lembrava da interdição de Evo Morales para ser senador por Cochabamba. De tal maneira que em toda a América Latina está claro que essa é uma estratégia muito, muito eficaz de aquilatar, né, de modular a força da crise política em favor da classe dominante. E, por último, tampouco quero me estender sobre isso, qual seria o programa que o Lula apresentaria? Então, o Lula teve algo de novo no discurso do dia 7 de setembro, é que ele não tem nada de novo a dizer para o Brasil. Qual é o programa? Qual é o programa que finalmente vai redimir o Brasil num processo eleitoral? E essas questões, elas são as relevantes, né? Porque do lado do Paulo Guedes e do protofascista Bolsonaro, eles têm um programa cada dia mais claro. E eles estão dominando a opinião pública, Rômulo, e meus estimados pressionautas, ganhando a opinião pública para algo essencial. Essa é a grande questão da vida política brasileira. Paulo Guedes e o tosco, supostamente tosco, presidente da República, eles estão ampliando uma hegemonia dentro do liberalismo. Ilusões do empreendedorismo, da natureza da crise, a pandemia, mas, sobretudo, porque a oposição liberal de esquerda não afirma suas teses. E, na medida que não afirma suas teses, quais teses? O que fazer com a dívida interna, uma auditoria da dívida, a estatização do sistema bancário, o controle da conta de capitais, o limite do latifúndio, da expansão da renda da terra, o protecionismo econômico,
todas as grandes questões que têm que ser colocadas estão ausentes do debate público, de maneira que Paulo Guedes e o proto-fascista navegam sozinho. Como eles têm um monopólio midiático em favor do programa ultraliberal, as chances do liberalismo de esquerda são cada vez mais diminutos, sobretudo se eles não afirmam as teses claramente. Esse é o drama, Ron. Ô, Nildo, se eu compreendi bem o que esse pessoal estava dizendo aí, seria um uso esperto, maroto, assim, maquiavélico, de revolucionários da bandeira do eleitoralismo dentro dessa instituição viciada, institucionalidade, seja que a gente pode chamar assim, viciada pós-golpe, pós-processo golpista, que é o seguinte: bom, a gente vai colocar todas as fichas em Lula 2022, porque aí isso tende a ser frustrado mais uma vez, a gente não acredita que haverá condições de Lula ser eleito, tende a se repetir 2018, no nível de farsa, falsificação, etc e tal, mas aí essa frustração vai ser importante para a mobilização, e aí sim, quem sabe, a gente partir para um horizonte revolucionário. Bom, eu vejo o futuro repetir o passado, porque a gente acabou de ver isso em 2018 e a gente não viu nada disso. Inclusive com uma boa dose de trabalho do próprio PT para evitar isso, com aquela substituição do Lula pelo Haddad, né, que foi o partido que fez a substituição, não foi a Justiça Eleitoral que tirou. E mais do que isso, o Haddad, depois daquela participação vexatória, em que impôs uma derrota política maior ao lulismo, mais do que a derrota eleitoral, né, chamando Janot para ministro da Justiça e sendo esnobado, chamando Joaquim Barbosa e sendo esnobado, dizendo que o ministro da Fazenda seria Marcos Lisboa, um dos autores da Ponte para o Futuro, dizendo que Sérgio Moro prestou relevantes serviços ao Brasil numa entrevista em rede nacional de televisão e no dia seguinte reconhecendo a derrota e desejando boa sorte ao Bolsonaro. Isso daí tende a se repetir em 2021. Nada diferente disso. Então, dizer que a frustração com o Lula, todo mundo botar as fichas no Lula e depois ele não poder se apresentar, seria ingênuo se essas pessoas não tivessem sagacidade. Então, não é ingenuidade, é apenas uma tentativa de spin, né, de dar uma coloração editorial para escolhas aí, cuja substância deve ser outra, que, enfim, para uma pessoa que tem uma análise crítica e que acabou de observar o que aconteceu em 2022, não cola, Nildo Lix. A gente, inclusive, tem uma divergência. Você vê já o quadro com uma total superação do Lula, né? Você não vê que ele possa ter uma relevância para o momento seguinte. Eu não sei se ele vai ter relevância ou não, o que eu sei é que ninguém, em princípio, no campo popular, tem uma capacidade de não vou dizer nem mobilização, porque essa mobilização há muito tempo não é exercitada, então eu não sei como ela se daria. Mas, enfim, ninguém tem a representatividade dentro dos setores populares, no campo popular, que o Lula ainda tem. Então, a gente quer que isso seja usado, e não é por outra razão que, desde o início, o objetivo do Duplo Expresso, em boa medida realizado, é ir coletando inteligência a recolocar a esquerda, sobretudo o próprio Lula no jogo. Então aquela questão do que a gente viu com o TI do Odebrecht, o documento Tacla Duran, agora a história da lista VIP do Banestado, os documentos da Odebrecht aqui na Suíça, tudo isso é um trabalho que a gente faz de colocar a bola na marca do pênalti, e toda vez que a gente faz isso, em vez de bater, ou até bater para fora, o pessoal sai correndo com a perna tremendo pro vestiário, mas a gente vai continuar fazendo isso. Então você vê, onde isso foi feito, que foi a Argentina, o pessoal foi para aparência eleitoral lá, né? Então, mas antes já tinha feito o jogo pesado contra o imperialismo, no caso da Leste, que é em tudo simétrico, é parte do mesmo esquema do Dario Messer. Então, eu não vejo, enfim, bom, se eu tiver paciência histórica, né, um horizonte revolucionário lá na frente, mas 2020, 21, 22... o que eu gostaria de ver era o Lula, pelo menos, tentando, usando a sua capacidade e usando instrumentos de inteligência. Agora, a continuar tudo como foi até aqui, essa aposta nas conversinhas do advogado, lá no corredor, no STF e tal, nada leva a crer que a gente vai ter em qualquer milímetro diferente do que foi em 2018. Então, mesmo nós tendo posições diferentes, você acha que a etapa Lula da política nacional está toda superada, e eu não sei se é o caso, mas enfim, quero pelo menos que ele seja usado e use os recursos disponíveis até o fim. Na condição atual, aí não é nenhum dilema. É certo que o resultado vai ser o mesmo, Nildorix. Ou seja, o que a gente viu em 2018, o prosseguimento desse processo político no Brasil, Nildorix. Sim, veja, você coloca uma coisa aqui que para os expressionautas, para mim e para vocês, são muito importante. Nós temos posições diferentes sobre isso. A grande questão é que a gente está fazendo um debate público sobre elas. Eu acho que isso que é o importante. E mostrando qual é a natureza do teu argumento, qual é a natureza do meu. Isso eleva a qualidade do debate político e esclarece, não é apologia, entendeu? Acho que isso é a primeira advertência que eu faria. Segundo, o Lula pode ser uma peça? Abstratamente, sim, pode ser uma peça. Tudo indica que não.
Mas se ele for uma peça, tem algo substancialmente diferente em 2018, que é a voracidade da crise. A voracidade da crise coloca um ingrediente novo para Lula, para Ciro, para Nildo Orix, para Rômulo Maia. Qual é o problema? É como sair da crise. Então, hoje, veja, o Paulo Guedes e o protofascista Bolsonaro, eles possuem a receita do déficit. Eles fizeram a emissão keynesiana. E agora eles já estão preparando a opinião pública, Rob, um grande ajuste. Esse ajuste é um assalto ao Estado, vendendo todas as joias da coroa, quer dizer, todas as grandes empresas estatais que subsistem, inclusive, de maneira muito clara, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, tudo que eles puderem, as mais de 170 estatais que eles ainda podem vender. E segundo, dá um arroxo total nos servidores públicos, quer dizer, nos serviços públicos, e enquadrando estados e municípios. Agora, portanto, aquele cenário de 2018, para o Ciro, para o Lula, para o Nildo Orix, é o outro. Nós vamos ter que entrar no debate público dizendo concretamente o seguinte, Rom, como se supera a crise? No caso da Argentina, o Macri levou. Por que o Macri se desmoralizou? Teve a ação da Cristina, como no caso da Leste, tudo isso que você mencionou aqui é verdadeiro. Mas veja, o Macri entrou para acabar com a inflação. E ele colocou a inflação lá em cima, em 60. Ele foi lá para acabar com o desemprego, e ele colocou o desemprego lá em cima. Ele veio para acabar com o endividamento do Estado, e ele fez um mega endividamento estatal. Ele veio para levantar as empresas, e nunca se quebrou tantas empresas no seu período. Um período de 4 anos. Só vou chamar a atenção para o seguinte, né? Você vê, realmente foi desastrosa a gestão econômica do Macri, e, no entanto, nominalmente, lá na eleição presidencial, ele chegou com respeitáveis 40% contra 48% do Alberto Fernandes da Cristina, uma diferença de um dígito nessa calamidade. Quando você vê o Bolsonaro, de acordo com as pesquisas, com todas as qualificações e restrições que a gente tem de pesquisas, nesse quadro de desastre sanitário, mortandade, desemprego, crise absoluta, o quilo do arroz, mais de R$20, preservar esse nível de popularidade, é pensar o que está motivando, de fato, é só questão econômica. Quando a gente vê também algo que você queria trazer e que eu considero a maior relevância, a pauta da semana ser deve ou não deve haver tributação das igrejas e tal, qual é o segredo desse pessoal? Então, o macrismo, com esse desastre que você descreve, preservar nominalmente 40% do eleitorado na Argentina, e o Bolsonaro aí com pelo menos um terço ali, bem consolidado de apoio social no Brasil, Dorias. Tem uma base, como eu tenho anunciado aqui, e agora estamos sustentando, escrevendo isso, né? É a existência de o fim da onda progressista e um conservadorismo de massas que, tudo indica, se instaura na América Latina. Esse conservadorismo de massas é a direita tradicional, de outro lado, é um centro cuja expressão máxima da tragédia pode ser visto, de um lado, na renúncia de Evo Morales e, de outro, na suposta traição de Lenín Moreno contra Rafael Correa, por dentro do que chamava correísmo. Uma conversão, Romulo, por dentro. Tal como Haddad se anunciou como um liberal do INSPER, sendo o candidato do Lula. Então, aqueles governos progressistas da década passada, eles todos deram deslocamento para a direita. A direita ficou ultraliberal e tem, de outro lado, a social-democracia que desapareceu na Venezuela, desapareceu aqui, desapareceu no México, desapareceu completamente. E as forças do conservadorismo transformaram o que era o progressismo mais ao centro e a direita para a ultradireita. Por que esse fenômeno ocorreu? Pelo efeito gigantesco da crise. E o progressismo, que supostamente tinha simulado e até apresentado em formas sociais, a partir do boom das matérias-primas, né?
das chamadas commodities, como gostam os economistas, quando secou aquela fonte, a deterioração dos termos de troca apareceu de maneira mais violenta, mais clara, o fôlego da política social, cujo centro poderia ser definido como mera filantropia, agora absorvido inclusive por Bolsonaro e por outros governos conservadores na América Latina, mostrou que aquele programa que manteve uma certa vigência no Brasil durante 4 eleições do petismo, mas na Argentina também, no Equador, com a reeleição de Evo Morales, do Rafael Correa, e com a reeleição da Frente País com o Lenín Moreno, estava desabando por completo, e desabou. Então, o grande desafio político agora, se esse progressismo quiser ter alguma alternativa, eu creio que não, ele vai ter que enfrentar a dramaticidade da crise. E não é por acaso, Rômulo, que o discurso de Haddad, de Lula, de Gleice, e mesmo de Ciro, etc., é retoricamente agressivo no caso do Ciro, mas não toca naqueles pontos centrais de um programa alternativo. Eu insisto sempre, e vou insistir sempre aqui no Duplo Expresso, nessa tribuna. Nós temos que estatizar o sistema bancário, nós temos que fechar a conta de capitais, nós temos que fazer um mega programa de ciência e tecnologia, numa aliança com russos, chineses, etc., com levantamento total da situação brasileira. Nós temos que fazer uma auditoria da dívida pública urgente, porque o rentismo está correndo cada vez com maior força e já está preparando a pancada para depois das eleições. Nós temos que discutir uma política externa realmente independente e anti-imperialista que coloque como centro das nossas preocupações o expansionismo e o controle dos Estados Unidos na América Latina. Então, o programa que nós temos que discutir agora é completamente diferente. Nós temos que ter um controle e ter uma internet própria. Vocês têm discutido aqui. Então, nós precisamos um programa que saia daquela inocência, daquela consciência ingênua, como eu chamo, que alimentou 4 governos do petismo e que, em outras paragens aqui na América Latina, levou à renúncia de Evo Morales, quase à prisão de Cristina Kirchner, o exílio de Rafael Correa e assim sucessivamente, o desastre da Nicarágua, e eu posso aqui seguir numerando, mas o bom comportamento de André Manuel Lopes Obrador e a tragédia brasileira. No Brasil, o impacto é maior, Rom, porque o desenvolvimento capitalista relativo do Brasil, inclusive naquele setor que era industrial, ele era maior na América Latina. E aqui a regressão industrial, ou o que eu chamo do aprofundamento da dependência, é gigantesco. Então, veja, Ô, Nildo, eu quero só colocar um parêntese sobre essa questão do Andrés Manuel Lopes Obrador, né, o presidente do México, que é o seguinte: um dos primeiros atos dele como presidente foi acabar com foro prerrogativa de função, inclusive o próprio, sendo que o judiciário mexicano é o judiciário dos 70 anos do PRI, passando depois pelo PAN e tal. Então, assim, um movimento ousado, para dizer o mínimo. Aí a notícia, a última que a gente tem aí nas últimas semanas, primeiro também os Estados Unidos pegaram lá aquele sujeito da Pemex, que era o responsável pela corrupção, então já pegaram um delator potencial lá. Mas o Andrés Manuel Lopes Obrador não estava no Estado, então ele só tende a ganhar com o que está aí. Bom, não sei, né, então. Aí a notícia agora é que o ex-presidente Calderón vai ser extraditado para os Estados Unidos e que o Andrés Manuel Lopes Obrador viria com bons olhos isso. Se depender dele, ele manda extraditar um ex-presidente a despeito de inclinações e tal, extraditar um ex-chefe de Estado mexicano para os Estados Unidos, Nildorix. Olha, esse flerte, essa ambiguidade do Andrés Manuel Lopes Obrador com os Estados Unidos, ou assim, é uma jogada muito sofisticada, ou então ela é temerária. Bom, olha só, esse é um caso gravíssimo, né? Por quê? Andrés Manuel Lopes Obrador, veja, num país com a tradição mexicana de respeito à soberania, mesmo naqueles 72 anos de domínio do PRI. O PRI tinha uma política externa que era nacionalista, às vezes ambígua em alguns temas, mas tinha um contencioso contra os Estados Unidos gigantesco. André Manuel Lopes Obrador não está se entendendo bem com Barack Obama, está se entendendo bem com Donald Trump, os republicanos. E veja, uma ideia como essa, de um ex-presidente, a Colômbia
sucumbiu com a extradição dos narcotraficantes. Virou um estado satélite dos Estados Unidos. Então, veja, eu sou um crítico do nacionalismo de direita e não me comovo se um banqueiro aqui quebrar e vier e for comprado por um banco estrangeiro. Mas é claro que esse caso, Romo, é um caso limite. Se um presidente da República pode ser extraditado para os Estados Unidos, significa que nós assumimos o status de um Estado-membro associado pior que Porto Rico. Por quê? Porque significa que nós não temos um sistema judicial capaz de controlar aqui a República. Significa um status colonial gigantesco. Uma ideia dessa, o López Obrador tinha que ir para suas entrevistas de toda segunda-feira. Eu assisto as entrevistas de López Obrador, o Roma. Toda segunda-feira, o Expresso Nota pode assistir. Às 10 da manhã, López Obrador, às vezes 11, meio-dia. Ele não tem o boicote, naturalmente, que o Duplo Expresso tem aqui. O López Obrador tem tudo garantido. Então, o que ele faz? Ele dá uma entrevista tratando os temas. Ele deveria dizer, olha, sou radicalmente. Calderón foi um presidente que cometeu todo tipo de crimes e ilegalidades, obviamente. A imprensa trata e Andrés Manuel López Obrador denunciou. Mas é claro que ele tem que ser punido e pagar suas penas nos tribunais dentro do México. Isso não é um problema só mexicano, como você está bem recordando aqui, Rô. Isso é um problema que alcança na América Latina, porque a tradição aqui, latino-americana, não é de governos eleitos extraditarem presidentes latino-americanos. A tradição nossa aqui é de González de Losada, por exemplo, se o ex-presidente boliviano, ele se autoexilia em Miami com a proteção das cortes e do establishment nos Estados Unidos. Eles vão para Miami para fugir da justiça latino-americana. Isso aconteceu com vários presidentes latino-americanos. González Sánchez de Losada, vou dar aqui o boliviano, ele inclusive, ele falava português mais ou menos como Mangabeira Unger. O González Sánchez de Losada não fala espanhol, ele fala, eu creio muito em Bolívia, ele fala assim, ele não é alfabetizado em espanhol, e ele vive no exílio dourado de Miami com a proteção cúmplice das cortes estadunidenses. Agora, governos de extração progressista entregarem ex-presidente uma extradição, olha, é verdadeiramente o fim da linha. É voltar a afirmar um caráter de status colonial pior que Porto Rico, porque Porto Rico é uma desgraça. 10%, 15% da população é independentista, a maioria se beneficia da condição de Estado-membro associado. Mas o dólar circula, os programas sociais estadunidenses alcançam, o tema migratório tem uma legislação especial, eles se beneficiam, digamos assim, do status colonial. Agora, no nosso caso, dirimir desavenças internas para não enfrentar a reforma do judiciário, que se mostrou uma necessidade em toda a América Latina. Aliás, por que o Lula não fala, em vez de ficar execrando Dallagnol, que já está entrando em desgraça dentro dos esquemas judiciários da ordem dominante, por que o Lula não anuncia, como o Ciro não anuncia, a exigência de uma reforma do judiciário? E como deveria ser essa reforma do judiciário? É isso que nós estamos... Eu toparia um debate sobre essa natureza, Ron. Fazer uma reforma do judiciário. Vamos discutir isso? O Evo Morales fez, à sua maneira, e fracassou em 2017. Agora, o Luiz Arce, que é o candidato presidencial do MAS, está, e que vai ter que lutar nas cortes também, porque há ações contra ele. Não está garantido, embora ele lidere todas as pesquisas e pode ganhar no primeiro turno a eleição. Mas lá, o Evo Morales fez um sistema judicial pela eleição de juízes pela população, quer dizer, manda-se uma lista de 400 juristas para o Congresso, eles selecionam 10 ou 12, esses vão a voto popular. O Congresso seleciona. Mas até isso agora está tendo um retrocesso. Agora, nós não vamos poder pensar democracia no Brasil ou um regime distinto com a podridão desse sistema judiciário.
E Os você vê como candidatos isso é estão aí, devem relevante, Nilo. esclarecer, Romo. Quando o peronismo e a Cristina Kirchner articulam a blindagem do judiciário ao imperialismo, a gente não é surpresa que tenha essa desestabilização, essa tentativa de primavera com a greve dos policiais. Inclusive, você que tem amigos na Argentina, eu pediria que você contasse pra gente o que você conseguiu apurar. Tá tudo ainda muito incerto sobre essa questão do que está ocorrendo na Argentina. Mas antes eu queria pedir para quem está nos assistindo e tem conta lá no Twitter, para ir no meu perfil, ó, tá fixado aí no topo do perfil, a nossa transmissão aqui de hoje. Vai lá, estamos apenas com 20 retweets, 22 no total. Não é possível, gente. Estamos com milhares, aí caminhando para 1.500 pessoas assistindo no YouTube, como é que só tem 22 retweets e mesma coisa, compartilhamento no Facebook, baixíssimo. Olha aqui, ó. 396 compartilhamentos, 108 curtidas na transmissão no Facebook. Porra, não é possível, sabe? Assim, difícil essa situação. Então, vai lá no meu perfil, isso tá aí no meu perfil, vai na página do Duplo Expresso no Facebook, curte e compartilha no seu perfil e nos grupos, vai lá no Twitter, faz esse compartilhamento também, para dar uma força, galera, por favor, né? Olha a importância do que a gente está discutindo aqui, são questões que você não vai ver em nenhum outro lugar. E o Dorix, o que você ouviu sobre o que rola na Argentina nesse momento? Não, na Argentina os peronistas têm uma ofensiva nos tribunais. Os tribunais, veja, o caso, o Brasil não aprende com a Argentina, mas a Argentina, os argentinos têm uma análise muito fina da América Latina. Quero dizer para o Expresso Nauta aqui, o sindicalista, os intelectuais, os acadêmicos, os políticos argentinos, eles são treinados na arte de observar a América Latina. Essa insularidade do Brasil aqui faz um mal terrível para a política, porque nós aqui, supostamente, não temos nada que aprender com Zelaya, nada que aprender com Lugo no Paraguai. Parece que são todos países menores. Depois acontece aqui, o sujeito é pego de surpresa. Só muito tempo depois eles começam a fazer a associação, Romo. Ah, teve o impeachment, tiraram o Jean-Bertrand Aristide do Haiti? Sim. Então, olha só, a crônica petista aqui diz, olha, o golpe contra nós, eu acho que não teve golpe, já falei aqui, mas o petismo vai dizer, veja, teve no Haiti, teve no Paraguai, teve em Honduras, e agora teve com o Evo Morales. Sim, e vocês não tomam nenhuma medida em consequência? Não. Continuam acreditando que o Lula pode voltar, que é bom que ele volte, e que agora o Moro e o Dallagnol... O Moro e o Dallagnol é uma pecinha pequena que já estão sendo destituídas. O judiciário, no seu conjunto, está contaminado. Os argentinos aprenderam. Cristina Kirchner fez uma ofensiva, o peronismo fez uma ofensiva, e colocaram também o seguinte, Ron, olha aqui, o que pega Cristina, pega Macri. E Macri também colocou as barbas de molho, porque o assalto ao Estado, se ele existiu durante o peronismo e existiu, ele foi muito mais intenso com o Macri, com as empresas, com a família do pai, com o mega assalto ao Estado que fizeram. Eles sabem, na Argentina, que estão todos prontos para ir para um tribunal se vacilarem nisso. O que a Argentina conseguiu fazer, Romo? Diz assim, limitar os tribunais. Aqui, os tribunais, vejam agora no Rio de Janeiro, Romo, o Ministério Público, estadual e federal, ele interfere no processo eleitoral, fazendo intervenções contra o Witzel, contra a Crivella, contra a filha do Roberto Jefferson, e a política é decidida pelos tribunais. Isso na Argentina não rola. Os chamados políticos, os partidos da ordem, todos eles, o peronismo, os radicais, todos eles dizem claramente o seguinte, olha, o tema da corrupção será decidido pela classe política, pelo que eles chamam pelo político. Não vai ser um juizinho como o Bretas. Como é que tu vai confiar no Bretas? Como é que tu vai confiar nessas cortes brasileiras? Todas elas comprometidas do Supremo ao TRF4 de Porto Alegre. Como é que o mundo político não pode ser decidido por tribunais? Essa tese é elementar. Isso não ocorre na Europa, nem nos Estados Unidos. Não ocorre na China. Quem dirige é o Partido Comunista. E tem tribunais. Então, veja, o que seja assim no Brasil, está muito claro. Os argentinos aprenderam com a lição brasileira e gozam, pelo menos, de algumas prerrogativas dentro do sistema da ordem de influenciar na política. A caça às bruxas e um juiz de quinta categoria, ou até ontem desconhecido,
não tem a capacidade de virar um herói nacional e um personagem político, porque os partidos tomam conta, percebe? Eu acho que essa é a questão fundamental. A lição aqui, Rômulo, lamentavelmente não foi aprendida. E tem, o mundo político argentino fala, é algo muito, muito importante para todos nós. Quem vai estabelecer o padrão de uma nova moralidade pública diante de um sistema político notavelmente corrupto? Ora, vai ter que ser as forças políticas em jogo, as classes em jogo, os sindicatos, os partidos políticos, mas não os tribunais. Os tribunais têm que se limitar a julgar causas, mas não interferir na dinâmica política. Agora, é claro, eu não estou aqui criticando os tribunais por fazer isso. Os tribunais e a lei, como tu sabe, Ron, nada mais político do que a lei. A lei ordena, é o ordenamento jurídico do jogo político. Agora, nós estamos no meio de uma podridão do sistema político. O sistema político continua apodrecendo aos olhos vistos da população. Então, aqui tem dois mecanismos que turbinam o pulsar da crise. A crise econômica, conduzida pelo ultraliberalismo, lançando mão de fórmulas keynesianas, e a crise do sistema político. Nessas eleições, Romulo, o número de pessoas que não votará, eu estimo que será maior do que na última eleição. O rechaço, o desencanto com o voto. Eu não acho isso um problema da democracia. Eu acho isso uma manifestação da podridão do sistema político. Eu não vejo nem Lula, nem Ciro, nem Haddad, nem Gleice, nem ninguém dizer o seguinte: olha, a saída para o sistema político é aqui. Só o brado em favor da democracia, em abstrato, alimenta a crise política e dá mais poder para o protofascista na condução do sistema político. Esse é o drama nosso. Ô, Nildo, olha só, eu vejo uma chamada aqui e a minha atenção foi dirigida por um expressionauta que assina Golpe Mortal à Devastação, de uma publicação aqui do Ricardo Noblat, com a seguinte chamada. Ó, deixa eu ver se tem um veículo aqui. Eu acho que o Noblat atualmente está na Veja, né? Mas isso é menos importante. Enfim, um veículo majoritário, Ricardo Noblat, que a gente sabe bem o que é, colocou o seguinte: ó, Bolsonaro torce por Lula livre e candidato em 2022. Depende de Celso de Mello, é a chamada, publicado ontem isso. E ele comentou o seguinte, ó: certeza de quem vencerá as eleições fraudadas. Acho que você previu isso também, Rômulo Maia. Bom, é mais do que prever, amigo. Olha só, eu coloquei aqui, é natural. E não é um problema, a gente tem que notar, Nildo, quando a gente vê isso aqui, a tragédia que isso é para o Brasil, a perpetuação do bolsonarismo, agora tem a nova cenourinha, que é, a gente vai ganhar no tapetão tirando a reeleição e tal, como se os generais não tivessem pleno controle, né, das deliberações do Congresso atualmente, com o marco da dossiêcracia transnacional. Eu falei, ó, notar, isso aí não é um problema para o Brasil, é um problema para você que está ferrado, mas não é um problema para uma burocracia partidária que almeja ficar encastelada em governos locais e na minoria parlamentar, fazendo live, levantando plaquinha, durante uma década de inverno. Inverno entre aspas, inverno para você que está perdendo direito social, inverno para você que trabalhava em estatal, mas eles estão ali, a burocracia no mandato, aí nomeia e tal. Esse pessoal está lá em inverno para base, para eles não. Não para eles, como o novo MDB da nova ditadura. Eu sempre lembro daquele sincericídio do ex-ministro Dirceu, um pouco antes de ir para a prisão em 2018 mais uma vez, em que ele falava, isso aí, né, é um processo que vai levar 6, 10 anos, até o pessoal superar o antipetismo e a gente poder voltar a ganhar a eleição majoritária. Sem nenhum drama pessoal, achando que a gente vai voltar em 2030, Nildo, a situação de 2002, por exemplo. Então, é preciso ver que isso aqui, fala assim, meu Deus, mas então a gente vai caminhar para uma farsa igual aos 2018? Vai caminhar para uma igual aos 2018. Mas o pessoal que, em tese, é o perdedor, tá bem obrigado, com uma oposição consentida, tá encastelado ali. E aí, qual vai ser o argumento que eles vão colocar para a base, para você que tem uma sagacidade? Porra, agora, até de direito, o Exército controla as urnas inauditáveis do Brasil. Como que eles vão vender? Vai ser o mesmo discurso que o Zé Dirceu falou pro senador Roberto Requião, e que ele me falou numa altura em que havia havia um pedido lá de que a gente não batesse tão forte na derrota antecipada, que era a substituição do Lula pelo Haddad, tudo aquilo do plano B que a gente tinha em 2018, havia um pedido, né, para que a gente não batesse tanto e tal.
E aí uma das coisas que eles falam é o seguinte, não, porque a crença, eles sabem que esse sistema é inseguro, que eles vão manipular, que vai fraudar, ainda não tinha tido a fakeada nessa altura não, tá? Assim, então, mas eles, a esperança é a seguinte, que a diferença vai ser tão ampla, como foi o Andrés Manuel Lopes Obrador no México. Vai ter fraude? Vai ter fraude, mas a diferença vai ser tão ampla, então o poste do Lula vai chegar e vai estar com 60-40, 70-30, que mesmo fraudando, a vitória vai estar garantida. Eu falo, senador, não vai. Como assim? Você acha realmente que, dada toda a corrosão da base social do PT com a história do Joaquim Levy e tudo isso, você acha que o PT consegue ganhar nesse ano, mesmo desconsiderando fraude, de 70-30, para os caras descontarem, dar um 55-45, não vai dar e tal. Então, alguém vê, né, nessa eleição de 2022, o Lula, ou tirando ele no tapetão, como foi tirado em 2018, colocando um poste, quem quer que venha a ser, dá uma surra de 70-30 no bolsonarismo, no Dória ou no Sérgio Moro, para garantir, para além de qualquer margem de segurança, de fraude, isso, enfim. Mas como eu falei, isso seria uma preocupação, Nildo, para quem efetivamente quer a reversão imediata do que está acontecendo. Agora, quem quer ficar encastelado nos mandatos locais do parlamento, esperando o inverno passar, aí não é problema nenhum, Nildo Rix. Bem, você sempre diz aqui que o duplo expresso chega antes. E eu vou puxar aqui um pouco o fogo para o meu assado, no seguinte sentido. Há 2 semanas atrás, eu disse aqui no duplo expresso, quem é o candidato de predileção para Bolsonaro? É o Lula. E disse no último programa aqui, antes do Noblar, a direita brasileira quer o Lula. Por quê? Ela quer uma eleição plebiscitária. Em que termos? A velha política contra a nova política. Acaso essa carta está desgastada? Não. Bolsonaro continua flertando no mesmo embalo que o levou a vencer as eleições passadas, com 2 ingredientes novos: a crise econômica, que o favorece, e a podridão do sistema, que ele... Por isso que ele está agora, Romo, ele está dizendo o seguinte, não apoia nenhum candidato. Ele diz, formalmente não apoia nenhum candidato. Move o Ministério Público Estadual, Federal, a polícia, os instrumentos que ele tem, seus aliados, etc., e vai consumindo figuras e moldando a eleição a seu perfil. Deve sair vitorioso dessas eleições se continuar no ritmo atual. Então, veja, mas ao mesmo tempo ele passa a imagem que ele é um refém do sistema político. Qual é o recado que Bolsonaro está falando? Qual é o recado que ele passa quando ele diz não tenho candidato nessa coisa? É que eu não estou na baixaria desse sistema político. Eu sou um refém disso aqui. Eu quero melhorar a vida do povo, eu quero modernizar o país, eu quero tirar o país da crise, eu quero acabar com essa esquerda lacradora, eu quero acabar com esse liberalismo de quinta categoria, eu quero a moral da família, dos bons costumes, do Estado, da seriedade da República. Esse é o discurso de Bolsonaro. Discurso e prática, é o que ele faz. A família é uma podridão, eu sei disso. Os 89 mil na conta da Michelle, tudo isso está posto. As milícias, os crimes antepassados, o fato dele ter sido um parlamentar de quinta categoria, dele ter feito todas as composições possíveis naquele covil de ladrões, quando as composições, todas, as morais e as imorais, eram moeda corrente. Tudo isso está posto. Bolsonaro atua dizendo, eu estou querendo um novo sistema político, eu quero a nova política. E ele quer quem é o maior representante da velha política entre nós. Ciro? Não. É Lula. Lula é o representante. É a Dilma? Não. A Dilma é carta fora do baralho. Veja que coincidência, hein? A Dilma, que não tem processo contra ela, está fora do jogo. E o Lula, que está impossibilitado jurídica e moralmente, quer ser o representante. Ora, essa é a carta de Bolsonaro. A outra consideração que você faz aqui, ganhar de 70 a 30, nem se eu tivesse cheirado cocaína. Não dá. Bebido, 3 garrafas de vinho argentino, que é o vinho que eu gosto, completamente fora de qualquer possibilidade. As pessoas que fazem esse cálculo... Engraçado, eu tive uma controvérsia aí semanas atrás, que o senador Roberto Requião negou publicamente. Eu marquei ele, essa conversa, mas eu lembro como se fosse
ontem, Nildo, porque foi um momento traumático. Eu estava no hospital veterinário. Ah, esse foi o Requião que disse? Não, eu estava no hospital veterinário com a minha cachorrinha, a Maia, que inclusive dá o meu sobrenome de militância, morrendo. Eu chegando ali, tem inclusive que praticar uma eutanásia nela, dado o grau de sofrimento, e enquanto aí volta veterinário e tal, atendeu uma ligação do senador Roberto Requião, que me falou dessa leitura passada para ele pelo Zé Dirceu, de que era naquela altura que o pessoal dizia que o Haddad podia ganhar no primeiro turno, naquelas pesquisas ali. A taxa de transferência do Lula para o Haddad não vai ser 100%, não, vai ser 150%. Aquela coisa assim, vai aumentar e tal. Gente, é só buscar que você vai encontrar na internet isso. O Brasil 171 falando, o Haddad vai ganhar no primeiro turno. E aí ele falou, não, a leitura é que se for muito alta a diferença, aí o pessoal ganha. Bom, não é surpresa que o Roberto Requião foi dormir no sábado, véspera da eleição, com 70% e recebendo os parabéns do Datafolha, do Ibope e tal, e chegou na urna com 13, 14, né? Então, enfim, né? Aí ele fala, foi a fake news e tal. Eu tenho uma divergência com relação a isso. Eu acho que qualquer eleitor do Paraná, seja a favor, seja contra, vai formar sua opinião sobre Roberto Requião, com tantas décadas de análise, da véspera para o dia seguinte, com base em fake news de pedágio e mulher e não sei o que tal. Sou um pouco cético com relação a isso, mas essa mesma leitura, o pessoal que vê isso daí fala, não, mas aí pode abrir tanto e tal. Bom, muitas pessoas se surpreenderam com a eleição do Witzel, né, que não era ninguém, chegou ganhando e tal. Lá em Minas Gerais também, a Dilma Rousseff chegando no 4º lugar em Minas Gerais. Tudo isso daí dá um grau de certeza muito grande, mas seria temerário, vou falar de ingenuidade, Nildo, se a gente não tivesse visto o que aconteceu em 2018, mas a gente viu. Então eu acho que esse discurso vai ser vendido para a base, mas quem está vendendo esse discurso não acredita mais não, Nildo. Sim, eu acho que não, mas veja, a grande questão que você me permite fazer um comentário aqui é que os dirigentes do partido não possuem nem um diagnóstico da crise e nem uma alternativa concreta. Então, quando bradam Lula 2022, não é só um dado de realismo, é uma irresponsabilidade política muito grande, porque não elevam a qualidade do debate político, não permitem que o público, vamos dizer aqui na versão do liberalismo esquerdo, o eleitor tenha um agudo senso crítico, capaz de se defender de uma mensagem de WhatsApp que vai chegar na semana da eleição, na prévia, e que já está acontecendo com as pesquisas agora. Então, quando eu vejo essas figuras assim, muito importantes mudarem de opinião, gente experimentada na política, na versão de opinião, porque sai uma pesquisa, eu fico estarrecido. As minhas convicções não mudam por uma pesquisa. E eu tenho dito, olha, eu disse aqui várias vezes, setembro é o mês da crise gigantesca no Brasil, estou dizendo desde abril. E agora, se não acontecer nada extraordinário, uma mega devaluação agora, vai acontecer em outubro, etc., eu tenho uma leitura da crise. O rentismo está comendo solto, o assalto ao Estado está avançando, a miséria de milhões está ocorrendo, as dificuldades que encontra o governo, eles estão salteando, eles estão conseguindo eludir, eles estão conseguindo reverter, a oposição do liberalismo de esquerda é incapaz, e nós vamos ter que, no debate público, experimentar isso. Não é o exercício da mandiná, é da análise crítica que nós temos que fazer aqui. Então, o cenário está posto, Ron. As cartas estão sendo jogadas de maneira muito clara. Que as lideranças nacionais do PT e o Ciro Gomes, o Flávio Dino, o Lula, eles não têm apresentado nada sobre a crise, nem o diagnóstico e nem uma alternativa. Agora, eles estão sofrendo uma regressão, Romulo, também naquilo que eles eram especialistas, pesquisas eleitorais e estratégias eleitorais. Percebe? O que você está me colocando aqui é que fica evidenciado que Flávio Dino, Lula, Ciro Gomes, etc., são amadores também, não estão percebendo o jogo sobre questões eleitorais muito claras. E todos, no fundo, sabem o que querem? Fazer uma frente conservadora para derrotar, no campo do Bolsonaro, o presidente proto-fascista. É isso que querem. E depois culpar o Bolsonaro pelo caos para aplicar a mesma política econômica,
não tocar nos assuntos do latifúndio, não tocar nos interesses dos banqueiros, não fazer auditoria da dívida, não estatizar o sistema bancário, não fechar a conta de capitais, não tocar no problema da monopolização e estrangeirização da economia, não mencionar uma política externa independente, não desenvolver uma política científica e tecnológica para além desse mau gosto, essa deterioração intelectual completa de empreendedorismo. Ora, não ter um tema grave que é uma transformação do judiciário, do Congresso, das instituições. Eu estou falando aqui de todas as propostas que devem ser colocadas dentro da ordem, que não constitui uma ruptura com o sistema. Mas nem isso eles estão sendo capazes, Romo. E é por isso que Bolsonaro está levando a vantagem. É uma questão grave a situação do Brasil. Muito grave a crítica no Brasil. O sistema político apodrecendo, a situação econômica se deteriorando e a direita emergindo como alternativa. Por quê? Porque a esquerda não diz a que veio. A esquerda continua com um discurso moralista, sem apego às massas, disputando representação, a digestão moral da pobreza, etc., inclusive perdendo agora nesse terreno. Eu já anunciei aqui como a direita e os liberais vão promover o voto feminino, ou como Bolsonaro pegou a filantropia petista e vai ele agora colocar a digestão moral da pobreza a serviço das forças conservadoras. Então, a situação é efetivamente grave. Nós estamos mantendo esse ponto de vista aqui no Duplo Expresso. Eu gostaria de permanecer mais aqui, Romulo, mas eu efetivamente hoje, em função do nosso atraso aí, e das condições que você tem operado, eu tenho o meu limite agora, mas eu queria chamar a atenção para isso, que você também tem com insistência orientado o Duplo Expresso aqui como linha editorial. O protofascista avança, as forças conservadoras avançam, e o liberalismo de esquerda não pode se contentar com ganhar 6, 7% nas eleições municipais, eleger. Eu fico pensando no meu partido, no PSOL, né? Se nós tivermos 30 vereadores ou 40 e chegarmos a 120, 200, e a direita vencer as eleições, como eu estou prevendo, nas condições de hoje, 15 de setembro, que vamos perder, isso não pode ser considerado uma vitória eleitoral. Como foi um erro o meu partido anunciar que nós tivemos uma vitória eleitoral saindo de 6 para 10 deputados federais, no momento em que o Brasil colocou na presidência da República um protofascista. Isso é uma derrota dos socialistas, dos comunistas, dos anarquistas, dos revolucionários e mesmo daqueles expressionautas que estão aqui apenas preocupados individualmente com o futuro do país. É uma tragédia que nós estamos vivendo. E é a função do Duplo Expresso, de todos nós, arriscar o seu pequeno prestígio no alerta. Né? Hoje ninguém pode falar com as massas. E menos ainda aqueles que poderiam não estão dispostos a dizer a verdade e menos ainda mobilizá-los para enfrentar o protofascista. Nós temos aqui, nos nossos limites, que atuar numa nova ética, numa nova política, dizendo claramente o que está em jogo. E fica o vídeo aqui para depois todo mundo editar e dizer quem estava com a razão, não para conceder glórias póstumas, mas para criar um novo espírito crítico entre nós, que a esquerda brasileira lamentavelmente perdeu após exercer o governo durante 13 anos. Eu queria terminar com isso, Romo. Ontem uma amiga, petista, me mandou, petista de coração, ela já se separou, mas ela mandou um vídeo em que o Lula dá uma entrevista dizendo o seguinte, que ele gostaria de saber que o PT vai ter que um dia investigar como, estando no governo, permitiu aquela derrota do impeachment. E ele fica discutindo como foi possível que, tendo o governo, não foi o governo capaz de dar uma volta no Congresso, etc. E o Lula leva o debate para a parte mais cômoda para ele. A grande questão é por que o PT não chamou o povo para mudar a correlação de forças do Congresso, no Supremo e na mídia? Eu recordo, Romo, 2013, a Globo não podia passear com seus microfones nas passeatas. Não podia descer. Todas as matérias da Globo eram feitas de cima dos edifícios. A mídia não podia descer na rua, porque era escrachada pelas forças de esquerda
e pelas forças de direita. Hoje já está aí buscando de novo. Veja como é que é. Nós temos que ter clareza. Agora, no Brasil, é um hábito do liberalismo de esquerda praticar o memoricídio. Não há memória. Portanto, não há história. Portanto, não há lições da história. Tudo começa do zero e tudo começa pior. É uma tragédia. Mas eu não perco as esperanças, nem jogo a toalha, nem baixo a crista. Vamos manter a crítica acesa, porque ela é a nossa melhor conselheira. Ela é a nossa melhor companheira. Então, Rômulo, já dando as boas-vindas aqui para o Wendel Pinheiro, eu deixo um grande abraço a você e aos expressonautas, e na próxima terça estou aqui novamente ao pé do canhão. Maravilha. Privilégio, como sempre. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. A gente aguarda, então, o seu retorno na próxima... Já ia falar sexta-feira, estou lelé ainda. Na próxima terça-feira.